Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Meus irmãos, agradeço a Deus, o Senhor, pela oportunidade dada por Deus de nós estarmos reunidos na presença do Senhor, para que juntos nós possamos estar aqui prestando ao nosso Deus um culto racional. Louvo a Deus pela tua vida. Tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Glória a Deus. O último é Apocalipse. Antes do Apocalipse nós encontramos Judas. Glórias a Deus. Judas, Epístola Universal do Apóstolo São Judas. Louvado seja o nome do Senhor. Fácil de achar, não tem dificuldade, todos acharam? Meus irmãos, versículos de número 18 diz assim: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Amém? Só esses dois versículos. As palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor Ele tem uma palavra para os nossos corações nesta noite de hoje. Estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, como toda a palavra de Deus. Os abençoe, evangelista Laé. E, meus irmãos, o apóstolo Judas, ele escreveu, lembrando, quando a gente fala Judas, não é Judas o Iscariote, aquele que traiu Jesus Cristo. Nos dias de Jesus havia muitas pessoas com o nome de Judas, como muitos que tinham o nome de Pedro, muitos que tinham o nome de João, também de Jesus. Havia várias pessoas que tinham esse mesmo nome, como também hoje tem muitos que têm o nosso nome também, não era só um nome exclusivo de uma única pessoa. Então aqui Judas, a Bíblia diz para nós que ele era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus de Nazaré. Esse apóstolo Judas, vivendo os seus dias, e nós sabemos que todos aqueles que viveram nos dias de Jesus, o apóstolo, aqui Jesus está na terra, aqueles que foram discípulos do Senhor, eles procuraram de uma certa forma ser cheio da presença de Deus, depois do acontecido, depois da perseguição que houve contra Jesus Cristo quanto mestre, toda aquela perseguição que os irmãos sabem. E interessante que depois de tudo que houve, que Jesus ele ressuscitou, que Jesus ele esteve ali ainda alguns dias na terra, mais de 30 dias andando sobre a terra, ainda antes dele ascender ao céu, as coisas mudaram na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, aqueles que vieram posteriormente após a ascensão de Jesus, de uma maneira que esses homens eles alcançaram, por intermédio do Consolador, que Jesus ele disse que ele teria que voltar para o céu, ele teria que voltar para o lugar de onde ele havia vindo, ele teria que voltar para lá.
porque se não voltasse, outro consolador não seria enviado. Então ele diz que ele iria voltar para o Pai, e ele voltando para o Pai, então outro consolador, ele viria, para que ele pudesse estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então essa foi a promessa de Jesus. E veja bem que quando o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre a terra, quando o Espírito Santo de Deus ele foi manifestado sobre a vida das pessoas na terra, as coisas mudaram. Os homens, eles deixaram de ser medrosos, deixaram de ser covardes, deixaram de ficar trancados dentro das casas, eles adquiriram uma força, um poder, uma coragem, algo vinda do céu, como aquela coragem que o próprio Jesus ele tinha, quando ele caminhava sobre a terra. Então veja, amados e queridos irmãos, que a presença de Deus, por intermédio do Espírito Santo na nossa vida, tem o poder de transformar a vida do homem, um homem aí que é um homem medroso, que é um homem covarde, que é um homem que não tem coragem de falar, tem vergonha de tudo. Quando o Espírito de Deus se manifesta na vida deste homem, na vida dessa pessoa, dessa mulher, pode ter certeza que o negócio vai ficar tremendo, e as pessoas vão olhar para ele, vão olhar para ela, vai dizer: não, é impossível, não pode ser fulano, como que pode, não sabe nem falar, treme, tem medo, gagueja, o que está acontecendo? Isso é a presença de Deus na vida da pessoa, na vida do homem, na vida da mulher, na vida da igreja. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós falamos, meus irmãos, de presença de Deus, o apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, ele diz aqui no verso 19, da sua Epístola Universal, ele diz que estes são os que a si mesmos se separam, sensuais e que não têm o Espírito. Está falando aqui Espírito com letra maiúscula, ou seja, esses são aqueles que não têm a presença de Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus. E o que acontece com esses homens que não têm a presença de Deus? O versículo 18, ele diz que os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então entenda, está fácil de entender, o 19 e o 18. Ele está mostrando aqui para nós que os homens que haveria nos últimos tempos seriam homens escarnecedores e seriam homens que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, segundo os seus pecados. Ele está dizendo que esses homens que praticavam esse tipo de obra são aqueles homens que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para este versículo, para essa palavra, fica fácil de nós entender ou de entendermos quem são aqueles que têm o Espírito de Deus e quem são aqueles que não têm o Espírito de Deus. Então, aqueles que têm o Espírito de Deus são pessoas diferenciadas, são pessoas selecionadas, são pessoas que não são como as outras, são pessoas que procuram ser a diferença, como Jesus falou no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Ele diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ele diz que são aqueles que são o sal da terra. E o sal, qual é a função do sal? A função do sal é salgar. Se o sal ele não salgar, o sal não serve para nada, ele não serve para nada, é um pouco para adubo. E ele diz também que nós que temos o Espírito Santo, nós somos a luz desse mundo. E qual é a função da luz? A função da luz é iluminar. A função da luz é clarear, para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos cair na nossa trajetória, para que nós venhamos enxergar o que nós vamos pegar, aonde nós vamos, o que nós vamos fazendo. Nós precisamos da luz. Então Jesus ele diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Os irmãos têm o conhecimento, quando nós lemos o Salmo de número 51,
situação. A Bíblia está mostrando um homem que ele era rei de Israel, cujo nome era Davi. Davi, como todo mortal, como todo sanguíneo, como toda pessoa que está propensa a pecar, Davi ele pecou, como nós pecamos todo dia. Davi ele peca, Davi ele se humilha, e Davi ele vai escrever, ele vai fazer uma escrita que vai ficar para todo sempre, uma escrita onde mostra a sua humilhação, aonde mostra Davi ele não tendo vergonha, aonde mostra Davi não se escondendo, mas Davi ele expõe para toda a terra, para todo mundo, em todo tipo de língua, que a Bíblia hoje é escrita em todo idioma, Davi ele se humilhando diante de Deus. E Davi ele dizendo para Deus que Deus poderia tirar tudo que houvesse sobre ele, mas que Deus não tirasse dele o seu Espírito Santo. Então Davi ele mostra para nós que a presença do Espírito Santo na vida da pessoa é algo surpreendente, algo divino, é algo maravilhoso, meus irmãos. Quando nós olhamos para o mundo, a realidade do mundo hoje, como já foi dito aqui, né, a questão da idolatria, aqui, né, no estado do Goiás, onde a cidade praticamente toda para, voltada para a idolatria, né, de uma forma desordenada. Nós observamos isso, o quanto as pessoas são cegas, quanto as pessoas não veem, quantas pessoas não entendem, não compreendem. Quando nós olhamos para um cenário como este, o que nós avistamos? Nós avistamos um monte de gente. Nós avistamos uma multidão de pessoas no estado ou pessoas de todo lugar que vem para esse evento religioso ou, né, de idolatria. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm a presença de Deus, porque eles não têm o Espírito Santo. Porque se eles tivessem na vida deles o Espírito Santo, certamente, como vive Deus, que nenhum deles faria o que estão fazendo, o que vão fazer. Então, ou seja, a falta da presença de Deus, a falta do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, leva a pessoa a cometer situação que, se brincar, nem o irracional, como os animais, tem coragem de praticar, como o ser humano pratica. Então, tudo isso que acontece na terra hoje, que nós estamos vendo, é pessoas que não têm o Espírito de Deus. Observa, meus irmãos, como que a falta de Deus, a falta da presença de Deus na vida da pessoa, leva a pessoa ao desespero. A Bíblia mostra para nós no livro de Samuel que havia um homem, todos nós conhecemos a história, chamado Saul, né, que foi o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem que recebeu uma promessa de Deus, foi um homem que recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Saul foi um homem que entrou no rancho de profeta e profetizou junto com os profetas, foi usado por Deus tremendamente. Saul foi cheio da presença de Deus até o tutano, passou do osso, foi cheio. E nós temos que ter cuidado, quem tem o Espírito Santo de Deus, tem que ter cuidado para não perder o Espírito Santo de Deus, porque ele pode perder. Difícil é conseguir, perder é fácil. Tudo que é para perder, tudo que é para desfazer é mais fácil do que para conquistar, você sabe disso. Tudo que é para conquistar é difícil, é trabalhoso, é custoso, né? Financeiramente, é cansativo, mas para destruir, para desfazer, é só apertar um botão. Saul, ele não vigia, Saul não vigiou. Pelos pecados, pelas transgressões, pela desobediência de Saul, por falta de se humilhar, de reconhecer os seus pecados,
Saul, ele perdeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele perde o Espírito Santo, entra nele o Espírito que foi permitido por Deus, o Espírito perturbador. Entrou nele o Espírito maligno, diz a palavra de Deus. E aquele Espírito maligno perturbava Saul de uma maneira que ele se tornou insuportável. E então foi procurado, uma pessoa que tivesse o Espírito dos deuses, uma pessoa diferenciada, que tivesse autonomia, autoridade, que pudesse expulsar ou repreender aquele espírito que se manifestava na vida de Saul. E qual pessoa que foi achada? Davi. Davi era jovem, era novo. A Bíblia diz que ele era ruivo, era de gentil aspecto, era bem novo, adolescente. E Davi, a Bíblia diz que ele era um tangedor. O que é um tangedor? Era uma pessoa que tocava, que tinha habilidades para tocar. E o que ele tocava? Tocava harpa, um instrumento muito lindo, que tem uma melodia muito bonita, que é pouco se visto hoje, por exemplo, no nosso meio. E então Davi foi levado à presença de Saul. E Saul manifesta o processo. Quando Davi começava a tocar aquelas melodias lindas da harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul, e Saul então voltava a ser um homem normal. O demônio era repreendido por intermédio das melodias que era tocada por intermédio daquela harpa pela vida de Davi. Então, amados e queridos irmãos, nós observamos que Saul não vigiou, ele perdeu o Espírito Santo. Só que quando ele perdeu o Espírito Santo, deixa eu te dizer uma coisa: a casa, pode ter certeza, ela não fica vazia. Se você mora numa casa, você mudou, como pediu, você saiu da casa, pode ter certeza que ela não vai ficar fechada. Amanhã ou depois vai ter outra pessoa morando nela. Se ele não alugar aquela casa, ele vai vender aquela casa. Mas o que eu quero dizer é que de uma maneira ou de outra, alguém vai morar naquela casa. A casa não ficava vazia. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Presta atenção: se o Espírito Santo sair da minha vida ou sair da tua vida, a casa não vai ficar vazia. Isso que eu quero dizer para você: não vai ficar vazia. Não é comum a gente ver pessoas dessa forma. Presta atenção: não, eu não estou indo para a igreja, eu não estou indo mais, quer dizer, eu não vou mais para a igreja, eu vou dar um tempo, mas eu vou ser a mesma pessoa, eu vou ser o mesmo homem de Deus, eu vou ser a mesma mulher de Deus. Não vai, pode ter certeza que não vai, porque mais cedo ou mais tarde, esse homem, essa mulher, será influenciado por amigos, por vizinhos, por vizinhas, por colegas, por alguém no trabalho, onde quer que seja, pelo próprio parente. Vai ser influenciado daqui a pouco a beber um negocinho, 2 dedinhos, uma cervejinha, uma dosinha. Daqui a pouco fazer uma fezinha, fazer um joguinho. Quando ele menos espera, o diabo vai entrar na vida dele. A irmã, quando ela menos espera, ela vai começar com uma basinha clara, porque é assim que começa, não é, minhas irmãs? Por aí, é assim que não, o pastor permitiu só uma basinha clara. De uma basinha clara já vai para uma mejinha, de uma mejinha clara vai para uma marronzinha, daqui a pouco um vermelhinho bem levinho, daqui a pouco um vermelhão, daqui a pouco um preto, e daqui a pouco está do jeito que o diabo gosta. Tudo começa um pouquinho. Então, quer dizer, você perdeu o Espírito Santo de Deus e levemente, em passos bem pequenos, suaves, o diabo começa a entrar na tua vida. E como que ele começa? Devagar. Como que ele começa? Um pouquinho. Sabe quando a pessoa diz, um pouquinho só não tem problema, um pouquinho só não faz mal? É dessa forma que o diabo trabalha. É num bolinho, é num traguinho, é num pouquinho, é num cortinho, um dedo no cabelo, 2 dedinhos. Quando você menos espera, você está do jeito que o diabo gosta. O diabo já tomou conta da tua vida e você não tem mais controle das coisas. Você não consegue mais se libertar. Eu não consigo mais. Não tem mais jeito. Mas não faz mal. Isso não tem problema. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus, Ele quer o meu coração. E assim o povo aí está caminhando dessa maneira. Saul não vigiou. Saul deu lugar para o diabo, deixou o inimigo entrar
O diabo entrou na vida dele, primeiro, pela desobediência. Em segundo lugar, o diabo entrou na vida dele por causa de inveja. Primeiro, a desobediência, porque ele desobedeceu a Deus naquilo que Deus mandou ele fazer na guerra. E segundo, ele ficou com inveja. De quem? Inveja de Davi. Porque Deus tinha chamado na vida de Davi, Deus ia exaltar Davi, mas no tempo de Deus, ele achou que Davi ia se levantar contra ele, ia matá-lo, ia tomar o trono dele, o reino, a força, e as coisas de Deus iam dessa maneira. Cada um de nós, né, Deus ele coloca algo na nossa mão e é um tempo determinado por Deus na nossa vida. Nenhum de nós vamos ficar para toda a eternidade aqui nessa terra, né? Eu estou aqui hoje, amanhã eu vou sair daqui, vai ter outro no meu lugar. Você tem um cargo hoje, amanhã acontece alguma coisa, você viaja, vai embora, assume outra responsabilidade, alguém vai assumir o teu cargo, né? Nós não vamos ficar toda a vida do mesmo jeito. Ontem eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais, né? É coisas natural da vida da gente, coisas que acontecem, e nós temos que saber compreender isso. Então, Saul, sendo rei, tendo o Espírito de Deus, ele desobedeceu, ele teve inveja, entre outros pecados, e o Espírito saiu da vida dele. Chegou um momento na vida de Saul que o desespero estava tão grande, quando os filisteus se levantou contra o seu reino, contra Israel. O desespero foi tão grande, porque o pecado, né, a ira continuava, o ódio continuava cada vez mais por causa de Davi, mas o diabo se fortalecia na vida dele. Chegou o momento que Davi não podia tocar mais, então ele ficou possesso de contínuo, né, pelos demônios, pelos espíritos malignos. E chega um dia que ele quer que Deus fale com ele, sabe? Aquela pessoa que quer que Deus fale com ele de toda maneira. Vai numa igreja, vai em outra, vai num lugar, vai em outro, vai num lugar, vai em outro, liga para ali. Não, Deus precisa falar comigo de qualquer jeito. E vai, e não é o suficiente, não é o que ele quer ouvir. Ele não ouve o que ele quer, sabe o que ele faz? Ele vai para o espiritismo, ele vai para a macumba, ele vai para a umbanda, ele vai para o candomblé, ele faz pacto com cão, ele quer ouvir alguma coisa. Seja bom ou seja ruim, ele quer ouvir alguma coisa. Isso é o quê? Isso é a ausência de Deus, é a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa, que leva ao desespero. Saul queria ouvir Deus de qualquer maneira. Vou dormir dia e noite. Deus precisa falar em sonho. Deus não falava. Chama o sacerdote. Deus precisa falar comigo por intermédio de um mim e turim. Vamos jogar sogra, vamos ver o que Deus vai falar. Nada. Sabe quando você vai abrir a Bíblia? Deus fala comigo. Quando você abre daquela folha branca que tem na Bíblia. Deus não fala. E agora? Vai atrás de um profeta. O profeta está com a língua colada no paladar. Não fala. O que eu vou fazer? Ele havia expulsado todos os macumbeiros, os espíritas da época. Mandou sair todos de Israel. Estavam todos em outros lugares, em outras terras. O que ele fez? Ele se disfarçou, pegou seus homens, disfarçaram e foi atrás da pitonisa de Edom, atrás de uma feiticeira, uma cartomante. E chegou lá e ele, desesperado, ele queria ouvir alguma coisa. Olha, eu quero que você traz Samuel. Samuel precisa falar comigo. Eu quero que você chama Samuel, traz ele, porque ele tem que falar alguma coisa comigo. Então o desespero levou Saul a consultar o espírito dos mortos. E ele consultando o espírito dos mortos, a coisa ficou pior para ele. Que quando os filisteus se levantam contra a vida de Saul, Saul pede para o seu pajem de arma matá-lo. Porque não queria morrer pelo adversário, pelo inimigo, ele queria ser morto ali mesmo. O pajem de arma matar ele para ele não dar honra dos povos. Nós filisteus matamos, você não queria que ficasse essa fama. O pajem de arma, longe de mim, eu vou fazer isso, matar o rei, aonde? Ele mesmo pegou a espada e ele mesmo tirou a sua vida. O que eu estou dizendo? A ausência, a falta do Espírito Santo de Deus leva a pessoa a cometer determinado suicídio. Por esse tempo atrás, se ouvia muito aí falar pastor, missionária, ministros do Evangelho tirando a vida todo dia.
agora dá a impressão, parece que para um pouco de falar isso. Mas era a pessoa tirando a sua vida quase todo dia, a gente ouvia casos. Eu pergunto, será que um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo de Deus, ele vai preparar uma forca, uma corda, ele vai tomar um veneno, ele vai se lançar de cima de uma ponte, ele vai procurar fazer um meio de tirar a sua vida? Nunca, meus irmãos, nunca um homem, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, fará tal atrocidade, tal pecado, cometerá tal pecado aos olhos de Deus. Nós sabemos, né, que aquele que tira a sua própria vida, ele não tem salvação, né? A Bíblia diz que o próprio Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio, ele se arrependa dos seus pecados e viva. Deus quer isso para nós, que nós nos arrependemos do nosso pecado. Para as coisas estão difíceis, não dá mais, eu não estou aguentando, eu vou tirar, vou fazer alguma coisa, porque não tem mais recurso. Acabou o recurso, acabou. Então tenta Deus agora. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Abre o teu coração para Deus. Vamos ver se Deus não tem o poder. Se Deus não fizer nada pela tua vida, tudo bem, você segue o teu projeto, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele falou que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, nosso Pai. Deus, o Senhor, ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a nossa vida. Deus, ele tem esse poder. Observa, aqui na palavra de Deus, na própria epístola de Judas, o apóstolo Judas aqui, ele escreve dizendo para nós que no versículo de número 4 aqui do seu livro, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Pastor, mas isso aqui aconteceu nos dias de Judas. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela se torna nova toda manhã. A palavra de Deus, ela é nova na nossa vida, toda manhã. De sorte que tudo aquilo que aconteceu no passado está acontecendo hoje de novo, no nosso dia. A mesma coisa, só muda os personagens, o cenário é o mesmo. Então essa palavra aqui foi para o dia de Judas, é para os nossos dias e será para todos aqueles que vierem até a consumação do século. A palavra de Deus se tornará nova todo dia, para todas as pessoas. Então Judas está mostrando aqui para nós que já estava escrito acerca dos homens ímpios. Quando nós lemos Jeremias, quando nós lemos Isaías, quando nós lemos o profeta Ezequiel, Daniel, a Bíblia já vem falando de lá da época da história de Israel, né, que esses profetas estão dentro dos 800 anos dos livros históricos de Israel da Bíblia. A Bíblia já vem falando acerca desses homens ímpios, acerca dos homens enganadores, acerca daqueles que estão transvestidos ou vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, diz a palavra de Deus. E como que nós sabemos, ou como que nós vamos conhecer quem são os verdadeiros ou as verdadeiras ovelhas e os verdadeiros lobos? Como nós vamos conhecer? O Senhor Jesus diz que pelas suas obras os conhecerão. Jesus diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Não conhece a árvore pelo fruto, conhece o fruto pela árvore. Então o fruto
frutos nós somos conhecidos? Pastor, mas quais são os frutos? Talvez você não sabia. Abra aí comigo a palavra de Deus em Gálatas. Glorificado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o salmista, ele diz, ó Senhor, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa meditação todo dia. Mas, o que é fruto, meus irmãos? De que maneira que nós conhecemos o fruto? Sua Bíblia, Gálatas 5, o versículo de número 22. Por favor, quando fala que nós temos que produzir fruto, Gálatas 5, 22, está bem claro, mas o fruto do Espírito é. Então, antes de nós lermos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O Espírito, ele produz fruto. E a carne? A carne produz obra. A carne não produz fruto. A carne produz obra. O fruto produz Espírito. Quando nós lemos no verso 19, olha um pouquinho para cima, 5:19, fala assim: porque as obras da carne são. Então, tem obras da carne. A carne, ela produz obra. As obras da carne, elas são manifestas. Deixa eu lembrar os irmãos, aproveitar que nós estamos aqui, quais são as obras da carne? As obras da carne, como está no verso 19, são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os meus irmãos, leram Gálatas 5, do 19 ao 21. Vocês viram as obras da carne que são manifestas. Vocês leram cada uma das obras da carne. E encerra no verso 21, o apóstolo São Paulo dizendo que todos os que cometem, todos os que praticam essas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou dizendo que você não vai, é a Bíblia. Então, se eu praticar uma que seja dessas obras e permanecer nela, eu não vou entrar no reino dos céus. Se eu for uma pessoa que eu bebo, torre, enchendo a cara, não é só uma bebida, você não vai entrar no reino dos céus. A Bíblia está dizendo aqui, bebedices, está no verso 21. Eu não bebo, mas eu gosto de comer muito. A Bíblia diz que os que praticam glutonaria, comer desordenadamente, está sem vontade, mas está comendo, vai no banheiro, joga fora, volta e come de novo. Isso chama-se glutonaria. Alguém pode achar isso normal. Isso é pecado, leva para o inferno. Adultério, prostituição, ira, tudo que está aqui, isso são obras da carne. Quem pratica uma só dessas aqui, não abandonar isso, não vai
É o que está escrito aqui no verso 21. Então, todas essas coisas, quem pratica é quem anda na carne, é quem vive na carne. Então vamos ver o Espírito, verso 22. Mas o fruto do Espírito, só produz fruto do Espírito quem anda em Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o crente que produz esse fruto do Espírito, essas 9 palavrinhas aqui, o crente que produz, que anda praticando essas palavras, as pessoas olham para ele e vão falar: realmente esse aí é um homem de Deus, realmente essa daí é uma mulher de Deus, eu tenho que procurar viver, produzir isso aqui. Tem que ser uma pessoa de fé, tem que ser uma pessoa que tem amor, tem que ser uma pessoa bondosa, tem que ser uma pessoa longânima. Tudo o que está aqui nós precisamos praticar, porque só pratica isso quem anda em Espírito, quem tem o Espírito de Deus. Os irmãos estão entendendo? Essa é a diferença de quem anda em Espírito e de quem anda na carne. Quem anda na carne não tem amor. No lugar do amor ele tem ódio, ele tem ira. Quem anda na carne, ele não tem paz, ele não tem fé, ele não é bondoso, ele maquina o mal. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Nele é só a carne que reina. Meus irmãos, quando nós estamos na carne, quem que opera na nossa vida? Lembra aquela hora que eu disse para você, no princípio, que quando nós perdemos o Espírito de Deus, a casa não vai ficar vazia? Eu não concluí. A Bíblia diz para nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que quando o espírito imundo ele é repreendido, né? A Bíblia diz que ele é um valente, ele arromba a casa, ele entra, ele amarra o dono da casa e pisa em cima e torna aquela pessoa cativa, né? Porque ele é valente, ele tem o poder sobre o dono da casa. A Bíblia diz que vai vir o mais valente do que o valente. Quem é o mais valente? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai chegar, vai expulsar, vai mandar o valente para o fim do mundo, no lugar dele, e vai libertar aquele que estava no cativo. E aquela pessoa agora vai servir a Jesus, porque Jesus o libertou. Então agora ele vai estar sob o domínio de Cristo. Ele não vai viver mais para ele, mas Cristo vai viver nele. Só que detalhe, se ele deixar de servir o Senhor, aí eu não vou servir o inimigo, nem vou servir a Deus. A Bíblia diz que o inimigo saindo do homem, ele vai para uma terra longe, para um lugar escuro, uma terra árida, para um lugar longínquo. E o que ele vai fazer lá? Ele vai procurar abrigo, ele vai procurar uma casa, ele vai procurar um corpo. Só que ele não achando um lugar para ele habitar, para ele morar, sabe o que ele vai dizer? Já sei, eu vou voltar para minha antiga casa, porque eu voltando para minha casa, eu vou achar minha casa varrida, limpa, adornada, e eu vou voltar para minha casa. Só que detalhe, eu não vou voltar só, eu vou levar outros 7 piores do que eu. Nós vamos festejar, nós vamos fazer bagunça. Então a Bíblia diz que o estado daquele homem se tornará 7 vezes pior do que antes. Por isso, meus irmãos, esses dias aqui na consagração, nós estávamos aqui encerrando a consagração, veio aqui uma mulher
e estava desesperada, pediu oração, e quando eu pus a mão na cabeça e fui orar, se manifestou o cão na expulsão, rapidinho, para a glória de Deus, o diabo foi embora, ela ficou liberta. E a primeira coisa que eu falei: você quer aceitar Jesus? Para isso não acontecer mais na tua vida, para o diabo não ter posse mais na tua vida, você tem que ficar firme com Jesus. Eu quero. Aí fiz a oração de confissão, ungi, orei por ela, ficou feliz da vida, ficou alegre, ela não era daqui. E eu falei: busca uma igreja, procura Jesus para o diabo não te afrontar mais, para o diabo não usar mais a tua vida. E ela saiu feliz da vida, alegre, ela fez jornamento mudado e foi embora. Então, assim, expulsou o demônio saiu. Jesus já precisa entrar na vida da pessoa. Jesus precisa ocupar aquele lugar, porque foi Jesus que expulsou, ele precisa ocupar. Só que ele ocupa se a pessoa der legalidade, se a pessoa deixar ele entrar. Então, a pessoa abriu o coração, deixou Jesus entrar, Jesus vai sentar no trono, ele vai ocupar aquela vida. E a partir daquele momento, aquela vida vai ser administrada, direcionada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós só expulsar e deixar a pessoa, daqui a pouco o cão olha para um lado do outro, chama a gangue dele, a vida da pessoa vai ser pior. Então, a partir do momento que Jesus entrar, a pessoa vai ver a diferença. Ela vai sentir diferença, não vai ter vontade mais de beber, não vai ter mais vontade de fumar, não vai ter mais vontade de prostituir, não vai ter mais vontade de usar droga, porque Jesus está na vida dela. E aquilo que ela praticava, que ela fazia, ela praticava porque o demônio estava na vida dela e ele ensinava ela a praticar aquilo. Era o desejo dele. Então, porque ele queria, ela fazia a vontade dele. Ele tem poder sobre a vida da pessoa. Então, ele sendo expulso, o desejo dele vai embora, a pessoa fica liberta. É simples assim. Tem alguém que olha para não tem jeito com fulano, a situação é um vício, é uma maldade. Não, é simples, faz campanha. Vamos orar, vamos expulsar o demônio sair, Deus vai fazer a obra. Não tem pessoa difícil para Deus, não tem nada impossível para Deus, não tem pessoas que Deus não possa fazer a obra. Quando nós lemos o capítulo 5 de Marcos, um exemplo disso, a Bíblia mostra o homem lá de Genezaré, o gadareno lá da cidade de Decápolis, que era possesso, tinha legião de demônios. E a Bíblia vai mostrar para nós que as pessoas tentavam amarrar ele, e as correntes quebravam como se não fosse nada. O homem era antissocial, comia do que ele achava morto, dormia nas cavernas do cemitério, não tinha contato, não conversava, não falava nada com ninguém. Mas o dia que Jesus saiu do barco, subiu, foi àquele lugar, quando de longe ele viu, certamente ele viu um clarão, um resplendor da glória de Jesus, porque não ele, mas os demônios, a legião que estava ali, ele viu. O que foi feito? Correu desesperado, e se lançou nos pés do Senhor e adorou Jesus. E Jesus expulsou a legião. Aquele homem ficou normal, como qualquer um, de maneira que todo mundo olhava, o queixo caía lá no chão, como que pode? Está vestido, está calçado, está em sã consciência, está sentado do lado dele, como que pode? O demônio saiu, a perversidade, a bravura, a ira, a força, o poder, foi embora dos demônios. É simples assim. Pastor, o espírito de cachaça, o espírito do álcool, repreende, desabilita, expulsa. O vício vai embora junto. Tem gente que não entende, tem gente que põe em clínica, põe não sei na onde, põe onde se quiser. O único que pode libertar é Deus, é Jesus. Ele pode transformar o homem, ele pode trazer o homem, o homem pode vir para a presença de Deus, como um dia eu vim aqui onde está as obras da carne, produzindo muitas dessas obras da carne. Jesus me libertou, tem me libertado até hoje, está fazendo a obra na minha vida, como também aqui na vida de muitos dos irmãos, que vieram também produzindo aqui as obras da carne, e hoje nós estamos produzindo fruto do Espírito. Houve em nós uma mudança.
diz: não, eu não quero Jesus hoje, deixa Jesus para outro dia. Então já está mostrando que em você já existe outro Espírito do que o Espírito de Deus. Porque se em nós tiver o Espírito de Deus, ele jamais vai ser contra Deus. Ele vai querer ter Deus, ele vai querer se unir com Deus. Ele vai querer se tornar unidade, se tornar um só com Deus. Então se você diz que hoje não, deixa para amanhã, então em você alguma outra coisa está reinando. E você precisa produzir o fruto do Espírito, não obra da carne. Você precisa agradar a Deus, porque Judas está dizendo que os que cometem essas coisas não têm o Espírito. E aqui nós estamos provando aos irmãos por intermédio de Gálatas que de fato não tem. Observa aqui Judas, no verso de número 5. O apóstolo Judas diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu de depois os que não creram. Então, a Bíblia está mostrando aqui para nós que Deus, veja como que Deus é bom, veja a bondade de Deus, veja a longanimidade de Deus, veja o amor de Deus. Deus, ele entra lá no Egito, Deus, ele arranca todo aquele povo de lá, e Deus coloca aquela multidão, milhares, para andar no deserto, para ir para a terra da Canaã, a terra do Canaã. Deus coloca aquele povo para caminhar na terra do Canaã. Por quanto tempo? Por 40 anos. Só que o que vai acontecer no meio do caminho, na trajetória daqueles povos para Canaã, o que a Bíblia diz? Que aquele povo começou a murmurar. Aquele povo, eles deixaram de crer. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 5 que Deus destruiu os que não creram. Então, meus irmãos, presta bem atenção. Deus, o Senhor, ele ama todos nós. E todos nós, todos os dias da nossa vida, nós estamos dando um passo. Nós também estamos no deserto da vida, como o povo esteve lá no deserto. Nós também estamos no nosso deserto. Nós também estamos caminhando para Jerusalém. Só que a Jerusalém celestial, Deus abençoe. Eles caminharam para Canaã da terra. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. Só que o que acontece? No meio da nossa trajetória, aqueles que não creem, aqueles que perderem a sua fé, que perderam o Espírito, a Bíblia mostra aqui para nós que o Senhor também vai destruir. Deus vai destruir. Não aconteceu com Saul, não aconteceu com Judas, que andou com Jesus, que era discípulo de Jesus, que expulsou demônio, curou enfermo. Só que no final ele deixou de crer, no final ele traiu Jesus, no final ele foi destruído, ele tirou sua própria vida. Então não pense nós que nós vamos levantar nossa mão para Jesus, como muitos dizem por aí, algumas denominações aí, alguns sectaristas que um dia salvo para sempre. Isso é mentira. Todos os dias nós precisamos lutar pela salvação da nossa alma. Todo dia nós temos que lutar, todo dia nós temos que perseverar. A Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia não diz: aceitou Jesus, pronto, acabou o negócio. Não, temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então o apóstolo Judas está trazendo aqui para nós uma advertência, que mesmo aqueles que saíram do Egito, que caminharam em direção a Canaã, aqueles que não creram foram destruídos por Deus. Deus, ele tem o poder de fazer isso, porque Deus conhece verdadeiramente quem é dele e quem não é dele. Deus, ele sabe quem está produzindo o fruto do Espírito e quem está produzindo obras da carne. Meus irmãos, por isso no verso 16 do capítulo 15 de Gálatas, o apóstolo São Paulo diz: andai-vos, ou traduzindo, vocês devem andar em espírito, e vocês andando em espírito, vocês não praticarão as obras da carne. Traduzindo para os irmãos entenderem.
nós vamos praticar as obras da carne. Só que para isso, nós precisamos fechar os nossos olhos para as coisas que estão ao nosso redor. Nós precisamos fechar os nossos olhos para as modas que estão aí no mundo hoje. Ah, porque fulano está fazendo isso em tal lugar, eu também vou fazer. Ah, porque fulano pintou toda a igreja de preto, eu também vou pintar. Ah, porque fulano colocou uma prancha de surf, eu também vou colocar um skate aqui, vou fazer o meu altar, um skate. Ah, eu vou fazer o meu altar aqui, uma guitarra. Ah, porque fulano está indo de bermuda para a igreja, de cavanhaque, eu vou de sunga para a igreja, de camiseta regata, vou deixar cabelo no lado, minha moda está dançando. É o que o povo está fazendo hoje. Então um faz em determinado lugar, daqui a pouco o outro ali também faz, o outro também faz. Isso é moda. A moda da igreja é a Bíblia. A moda da igreja é a palavra de Deus. Nós não devemos seguir, meus irmãos, o curso desse mundo. Presta bem atenção que a igreja, ela vivia dentro do mundo. Jesus, o Senhor, ele foi lá, arrancou a igreja de dentro do mundo e trouxe a igreja para fora. A igreja está em outro ambiente fora do mundo. A igreja não tem nada a ver com o mundo e nem o mundo com a igreja. E aí eu pergunto: e por que nós não somos do mundo? Fomos tirados do mundo? Fomos arrancados de dentro do mundo? E por que nós queremos viver como o mundo vive? Por que as irmãs olham as mulheres do mundo, quer fazer o cabelo igual, quer fazer a roupa igual, quer vestir igual? É mulher virando homem, é homem virando mulher. Isso é coisa do mundo, não é coisa da Bíblia. A Bíblia não permite isso. O apóstolo São Paulo fala que a igreja de Deus não tem esse costume. Aí os homens da igreja têm que cumprir a Bíblia, tem que ser discípulo de Paulo, olhar para Paulo, ter Paulo como exemplo. Aí olha para o jogador de futebol, corta o cabelo igual, faz a barba igual, se veste igual, põe camisa do time de futebol, não dá um glória a Deus na igreja, mas lá diante da besta, diante da televisão, fica até rouco gritando gol. Que Deus que nós estamos servindo? Que fruto que nós estamos produzindo? Que obra nós estamos produzindo? Será que é isso que Deus está esperando de nós? Será que é isso que o céu está olhando, está aplaudindo de lá? Não, realmente essa igreja é a igreja que vai subir. Realmente essa daí é a noiva. Senhor Jesus, é a tua noiva. Será que o céu está dizendo isso? Certamente está esconjurando. Porque se nós olhamos, nós não aceitamos, o negócio está horrível. Imagina Deus por intermédio da sua palavra, que está aqui relatado, está escrito tudo que Deus quer de nós. Meus irmãos, se o mundo quiser, o mundo se explica na igreja. A igreja tem que continuar sendo a igreja. Eu ouvi pessoas dizendo aí que há ministérios grandes que abriram a porta para encher de gente, para não perder as pessoas, para ganhar dinheiro, dízimo, oferta. E hoje, como diz, desculpa da expressão, a vaca foi pro brejo, o negócio está horrível. E hoje está querendo colocar doutrina de novo. Sabe quando vai colocar? Nunca. Nunca vai colocar. Nunca vai colocar. Porque deixou o diabo entrar na vida do povo. Está todo mundo, a maioria, endemoniado. E se ninguém está orando mais, não está jejuando mais, não está se achegando a Deus como Deus quer, sabe quando que o povo vai ser liberto? Nunca. Já se torna um povo condenado. Não digo todo, mas uma maioria já está condenada. Separação, adultério, prostituição, política, roubo, negócios ilícitos, e etc, e vai embora. É isso que Deus quer de nós? Não. Por que começou? Olhando para o mundo. Ah, porque fulano, se não ficar aqui, vai sair, vai para outro lugar, vai para outro lugar. Mas tem a doutrina da Bíblia, vai ter que cumprir a palavra de Deus. Ah,
Ah, não, o pastor não deixa, mas a outra igreja deixa. Ah, aquela não deixa, mas a outra deixa. E assim o mundo está virando do jeito que está. Está cheio de gente por aí dentro das igrejas, mas está todo mundo sem Jesus, está todo mundo sem o Espírito Santo, está todo mundo sem o fruto do Espírito, e cada dia mais a obra da carne prevalecendo. Cada dia mais a obra da carne prevalecendo. Então, meus irmãos, finalizando, encerrando aqui a palavra de Deus, que nós venhamos no nosso dia a dia meditar a palavra de Deus e pedir para Deus que o Senhor dê para nós simplicidade, humildade, temperança, que nós venhamos amar o nosso próximo, que nós venhamos entender, que nós venhamos perdoar as pessoas, que nós venhamos entender que todos nós estamos propensos a errar, que todo dia nós erramos, todo dia nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa. Por que nós não vamos perdoar o nosso próximo? Ah, de novo, errou de novo, perdoar de novo, vou perdoar mais. Que negócio é isso? A gente não erra todo dia. Eu já estou há 51 anos errando e todo dia eu oro, peço perdão, eu creio que Deus me perdoa. Agora, minha esposa fez alguma coisa, fez alguma coisa que eu não quero. Ah, você já perdoou uma vez, agora não perdoou mais não. Olha que negócio é esse? Ah, o marido fez, não, marido, agora não te perdoou mais não. Você fez uma, duas vezes, chega. Você está pensando o quê? Se Deus, Ele nos perdoa todo dia, por que nós não perdoamos todo dia? Chega lá Pedro, o super crente, sabe Pedro, aquele crente cheio de Deus, aquele crente de destaque da igreja, chegou lá diante de Jesus: ô Jesus, é o seguinte, se o meu amigo, se o meu irmão, alguém aqui tropeçar, errar, me ofender, eu tenho que perdoar ele 7 vezes 7, querendo ser o bonzão de todos. Jesus olhou para ele e disse: olha, eu não te digo 7 vezes 7, mas se teu irmão pecar contigo, perdoe ele 70 vezes 7. Oh, Deus! Não é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é para os fracos. Para a crente é 70 vezes 7. Dá conta, meu irmão? Dá conta, meu irmão? Será? Não dá, não, mas se nós não vamos isso aqui, nós estamos perdidos. A Bíblia diz que se nós não perdoar os nossos irmãos, nós também não seremos perdoados por Deus. É recíproco, isso é reciprocidade. É dano que se recebe. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Chega lá em casa hoje, ou liga lá para o amigo, para a amiga, ou enfim, não sei a situação. Dá um abraço, dá um beijo, me perdoa. Eu te perdoo em nome de Jesus. Esquece aquilo, passou. Jesus limpou meu coração, Jesus me deu um coração novo. Eu te amo, eu Cristo. Glória a Deus! Tiver que ajoelhar, ajoelha. Tiver que beijar o pé, beija. Aqueles que se humilham é exaltado por Deus. Mas não deixa o ódio te destruir. Não deixa o fruto do Espírito, não deixa a obra do Espírito, a obra da carne multiplicar na tua vida. Corta ela no fruto do Espírito. Mostra que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, cheio da presença de Deus. E tenho certeza que Deus, o Senhor, irá te abençoar. O diabo será repreendido em nome de Jesus. Amém? As palmas bem alegres ao nome do Senhor.